Nossa, estar com você na entrada do sábado, celebrando contigo as bênçãos do Senhor. Inclusive, hoje é uma excelente oportunidade para você reunir sua família ao pôr do sol e agradecer a Deus e abençoar teus filhos, que essa é uma das práticas do Shabat, do sábado. É de nós temos palavras de bênçãos para os nossos filhos e filhas, né? O estudo de hoje, nossa meditação, começa aqui em Gênesis 35. Deus, depois de 20 anos, disse para Jacó: suba agora de volta a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa, e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem a roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. É muito linda essa história de Gênesis 35, porque o Deus eterno, ele quer restaurar todas as fases, as áreas da nossa vida. E agora Deus chegou o momento de, depois de 20 anos, de ter prosperado Jacó, de ter dado para ele filhos e filha, e prosperado monetariamente, ter uma experiência profunda com Deus. Agora Deus fala assim: quero que você volte lá para o lugar onde eu te apareci, onde eu declarei as bênçãos de Abraão sobre você. Isso é muito significativo, porque agora Deus vai fazer um cerimonial, um ritual importante com Jacó, para que ele nunca mais esqueça, que os seus descendentes se lembrem a razão, o propósito de vocês existirem, que vocês devem ser luz nesse mundo. Então, vocês vão voltar para Betel, que significa casa de luz. E lá, Jacó, conte a sua história, faça um altar ao Deus e leve a tua família a orar ao Senhor. Então, uma das coisas importantes que a gente, como pai, deve proporcionar aos filhos é contar e contar as histórias que Deus tem realizado conosco, sejam elas da Bíblia, do dom de profecia, como também na nossa vida, na nossa jornada. Temos eventos cerimoniais, por exemplo, hoje, no pôr do sol, eu vou fazer um culto de celebração de 25 anos de casamento, eu e minha esposa com os meus 4 filhos. É um momento que nós teremos de celebração, de gratidão a Deus, de contar o valor que é o casamento, que é a família. E faremos isso no pôr do sol, por quê? Porque eu tenho 2 filhos que nasceram no sábado. A minha esposa nasceu num sábado. E a gente escolheu esse momento para a gente poder, ao entrar no sábado, ter esse olhar de como Deus cuidou de nós até aqui. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso é Ebenezer. Né? E é interessante que, nos estudos que nós fazemos de bênção com as famílias, nós proporcionamos orientação para que elas possam desenvolver algum projeto especial com seus filhos. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Inclusive, ano que vem, nós vamos passar esse projeto de 10 dias com vocês aí online. Estamos acertando com a Edilce aí para a gente trabalhar nesse sentido. Quais são essas 9 atividades que a gente pode desenvolver? Assim como uma criança leva 9 meses para nascer, a gente desenvolveu esses 9 passos importantes no propósito de preparar os filhos para a vida adulta. O número 9 é o número característico na Bíblia das bênçãos de Deus. E é interessante que o primeiro passo que a gente dá é estudar com os filhos o que é a bênção, qual é o propósito dela. Por que é isso importante a gente ter um tempo de oração a Deus por nossos filhos e estudar com eles, né? Então, nós temos aqui uma série de atividades sugeridas, que a Edilson vai compartilhar com vocês depois uma apostila, onde nós temos essas sugestões que você pode fazer com seu filho e com a sua filha, para ajudá-los a abrir o coração para o valor da bênção. Uma segunda atividade é conversar com teu filho sobre família e relacionamento. A família é algo extremamente poderoso e maravilhoso. E valorizar o que Deus nos deu. Mesmo famílias que estiveram passando por quebrantamentos, divórcios, ainda há coisas para descobrir. Isso é maravilhoso. Então, algumas sugestões que a gente dá aqui para as pessoas
ver o álbum de fotografia junto, orar junto, ler algum livro que fale a respeito, ou mesmo ver vídeos da família, ou mesmo assistir algum filme que possa contribuir para a visão da família, ou mesmo pesquisar na Bíblia o tema sobre família. Um terceiro ponto é sobre a identidade e origem. Estudar com os nossos filhos como nós surgimos. Por que que Deus nos criou? Qual a razão de tudo isso, né? Então, nós temos aqui várias sugestões. Contar a origem da nossa família. Eu sei que alguns de vocês estão vivendo em outros países. Qual a ligação que a sua família tem com esse país, né? Se você é filho de imigrantes, como foi a jornada dos seus ancestrais, né? Mostrar, visitar algum parente. É muito valioso você escolher algum projeto na sua vida para visitar os parentes, contar para os filhos quem são eles, né? Uma quarta atividade é falar sobre espiritualidade e religião. A espiritualidade tem a ver com nosso relacionamento de comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, como estudar a Bíblia, por que o estudo bíblico, por que que nós oramos a Deus, por que que nós participamos do testemunho, compartilhamos com outros, e a religião, por que que escolhemos essa religião? Por que que escolhemos ser adventistas do sétimo dia? Não é já assim, vamos dizer, naturalmente os filhos vão ser adventistas, por mais que nós trouxemos eles para a escola sabatina, mas é importante ajudá-los a entender isso. Conte por que que você escolheu ser adventista, né? Descreva um pouco o que que é ser um adventista na sua visão, né? Convide para conhecer igrejas históricas, algum pouco da história da sua igreja, né? Um quinto assunto para estudar com os filhos é sobre finanças e fidelidade. Ou seja, é importante dar uma educação financeira para essa criança, para esse adolescente, como também explicar a razão pela qual Deus nos deu 90% para ficar conosco, 10% é o dízimo. Explicar sobre isso, né? Estudar sobre essas bênçãos no livro de Gênesis, no livro de Deuteronômio, né? Montar um orçamento familiar, explicar como é que funciona a sua casa, entende? Ajudá-los a fazer uma planilha, inclusive até, quem sabe, abrir uma conta bancária para que essa criança, esse adolescente, possa começar a aprender, né? Um sexto projeto, um passo importante, é estudar sobre ética e sexualidade. Não só a questão física em si, mas as implicações morais, espirituais, de como tratar o sexo oposto, de como tratar as pessoas, como viver de uma maneira coerente com o evangelho no tempo de hoje, né? O que conversar sobre isso, é muito fundamental os pais valorizarem essa parte. Então, nós temos aqui várias sugestões de leitura na Bíblia, outros livros, de conversas que o pai e a mãe devem ter com os filhos. Mostrar a importância de ter saúde, levar ao médico, fazer exames físicos, isso é muito valioso, a pessoa precisa ter esse cuidado com a sua vida, orar com o seu filho sobre esse tema, né? Sétima é conversar sobre profissão e trabalho. No Antigo Testamento, os pais, eles sempre ensinavam uma profissão para os filhos. Hoje nós temos uma outra forma de viver a sociedade, mas é fundamental conversar sobre a profissão que a gente vai escolher, o que ele pretende escolher, sobre trabalho, né? Levar, olha só, algumas sugestões aqui, ó. Se você tem algum conhecido que trabalha naquilo que o seu filho ou sua filha tem interesse, leve para conhecer, para entrevistar, né? Ouça os sonhos e planos do seu filho. Evite os filhos seguirem carreiras que vocês querem. As carreiras profissionais devem estar em conformidade com o chamado, com aquilo que eles querem também. Porque a pessoa fazer uma coisa que não gosta, como é que ela vai ser um bom profissional naquilo? Então, aprender a respeitar também nesse sentido, né? E o oitavo é conversar sobre cidadania e civismo. Isso é muito importante, e eu vou dizer para vocês por que isso aqui é importante. Porque, como seres humanos, nós precisamos conhecer bem a Constituição Federal do nosso país. Então, você precisa conhecer, se você que é brasileiro do Brasil, se você mora em algum outro país, é importantíssimo conversar com o seu filho, com aquele que nasce em outra localidade, como é que funcionam as regras. Então, tudo isso é valioso. E, por último, nós temos aqui fazer uma semana especial na sua casa, depois que esse preparo é feito, né?
naturalmente, não precisa ser apressado para isso, por isso que a gente coloca aí 9 meses de preparo, né? Ter uma semana de oração com sua família, não é trazer alguém de fora, mas o pai ou a mãe desenvolver um culto especial e no dia da celebração trazer uma caixa contendo alguns presentes, como uma Bíblia, algum outro presente significativo, um livro que vocês queiram que o filho leia, registrando as bênçãos que você quer declarar para ele, as orações da mãe, né? Alguma coisa que os irmãos querem dar, ou parentes, algumas cartas especiais para essa pessoa. Então, olha só, colocar um livro, como eu falei aqui, criar um brasão da família, se vocês desejarem, né? Criar um diário com 52 perguntas, para no momento que ele receber a bênção, ele poder, uma vez por semana, responder aquele diário. Então, há muitas coisas interessantes que a gente pode fazer. E aqui tem uma sugestão de culto que a gente faz na nossa rede de escolas adventistas, com os pais e adolescentes que vão passar pelo culto de bênção, que vocês podem ter depois ter na apostila aí. Enfim, o objetivo desse curso, desse projeto, é mobilizar os pais para que entendam o valor que tem preparar os filhos e abençoá-los. É lógico que tudo isso são desafios, aqui são ideias, dicas, mas é importante que você possa fazer alguma forma, algum culto especial para abençoar os seus filhos e também seus netos. Talvez algumas de vocês aqui já são avós, e você pode conversar com sua família e ter um momento que você, como avó, como avô, possa reunir os seus filhos e netos e também abençoá-los. Então, que Deus possa guiar vocês. No ano que vem, nós queremos estar juntos aqui para a gente passar um pouco dessas bênçãos do passo a passo e conhecer um pouco melhor vocês para que a gente possa ajudá-los naquilo que for possível. E que, assim como Jacó reuniu sua família e os levou para Betel para consagrá-los, é muito importante a gente também, nesse final de ano, consagrar nossa família. Então, veja, Jacó pediu que tirasse os ídolos, que mudasse as vestimentas indecentes, que inclusive eles tiraram argolas, brincos, colares, ou seja, eles fizeram uma reforma espiritual em suas vidas, visível, porque eles queriam ter a presença de Deus. Que o bom Deus esteja com cada uma de vocês, e que o seu lar, o seu marido, seus filhos possam responder positivamente o chamado que vocês farão a eles. Que Deus abençoe cada uma de vocês